Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado de importação de lácteos pelo Brasil. Vamos falar de bioinsumos, tecnologia brasileira que ganha os mercados nacionais e também mundial. Você vai ver que o mercado de carnes finas é um nicho para uma atividade muito crescente. Você vai ver como está o mercado do boi gordo e também a produção de carne. E nós vamos também comentar, conversar com Gabriel Xavier Ferreira. Ele é o CEO e um dos fundadores da Caliandra. E nós vamos falar da startup que cria soluções inéditas em sensoriamento para atender às demandas do campo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo e também da produção de carne, dando sequência à escalada de altas nos preços da arroba. Desde o início de novembro, o mercado físico do boi gordo registrou um novo avanço para o valor do animal convencional agora do final de semana passada. Com isso, o preço se equipara ao boi China, animal com características para a produção de carne que será exportada aos chineses, que normalmente contava com um ágio. Em Barretos e Araçatuba, que são referências para o estado de São Paulo, no levantamento da Scott Consultoria, a cotação do boi gordo avançou R$ 5,00 para R$ 330,00 em média por arroba. Tem alguns animais, alguns lotes um pouco mais caros. O boi China ele ficou estável no comparativo diário e também está cotado a R$ 330,00 por arroba. Apesar do cenário firme para os preços, em meio à oferta restrita de animais para abate e também demanda aquecida, principalmente no mercado internacional. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, acreditam que o movimento pode mudar em breve. E com a volta do período das chuvas, a oferta para abate deve se recuperar à medida que as pastagens também se recuperam e os animais ganham peso, pelo menos é o que informa o CEPEA. Na ponta da demanda, porém, a influência positiva pode persistir. O volume de carne bovina in natura exportado no mês de outubro foi recorde, 270 mil toneladas, superando o desempenho do mesmo período do ano passado em 45%, conforme dados do governo federal. Em igual comparação, o faturamento está 47% maior no mercado interno. A carne com osso continua em alta no mercado atacadista da Grande São Paulo, conforme pesquisas do CEPEA. E agora vamos falar de bioinsumos, tecnologia brasileira que ganha os mercados nacionais e também mundial. O mercado mundial de bioinsumos agrícolas deve alcançar cerca de 45 bilhões de dólares até o ano 2032, se manter a taxa de crescimento anual entre 13% e 14%. E nesse ritmo, em 8 anos, o mercado global de insumos biológicos tende a triplicar. Pelo menos é o que projeta um estudo realizado pela CropLife Brasil, associação que representa a indústria de defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologias e mudas e sementes. E pelo Observatório de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em 2023, o valor do mercado mundial de bioinsumos somou entre 13 bilhões e 15 bilhões de dólares, incluindo os segmentos de controle biológico, inoculantes, bioestimulantes e solubilizadores. O setor de controle biológico
ele é destaque no segmento, respondendo por 57% do mercado atual, e a tendência é que esses produtos eles continuem liderando a participação de mercado nos próximos anos, pelo menos é o que prevê a pesquisa. A CropLife Brasil, ela avalia que o crescimento do mercado de bioinsumos nos últimos 10 anos se deve, sobretudo, ao avanço acelerado do mercado nos últimos 4 anos e também à adoção por parte dos produtores rurais como ferramenta para o manejo integrado de pragas. Na avaliação da CropLife e também da FGV, o investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento no Brasil tem mostrado resultados promissores. Entretanto, o Brasil ainda se encontra atrás de líderes como Estados Unidos, China e Coreia do Sul, no número de patentes e inovações biotecnológicas no setor. Incentivar políticas públicas e parcerias estratégicas pode ser um caminho para fechar essa lacuna. Pelo menos é o que observam as entidades participantes do estudo. Esse estudo pondera que, apesar dos avanços dos bioinsumos no mercado brasileiro, existem desafios regulatórios em curso, dado que as legislações vigentes atuais são elaboradas para produtos químicos, sintéticos e minerais. Os bioinsumos estão enquadrados em legislações destinadas a produtos químicos, sintéticos ou minerais, como a Lei de Agrotóxicos e a Lei de Fertilizantes, sendo suas regulamentações adaptadas por meio de normas infralegais. E agora vamos comentar do mercado de carnes finas suínas, que é um nicho de mercado que vem em ritmo crescente. Em outubro, o setor de carnes finas aqui do nosso país obteve um desempenho histórico nas exportações, com 130 mil toneladas de carne suína enviadas ao exterior, representando um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O acumulado de janeiro a outubro também foi positivo, com 1.120.000 toneladas exportadas, o que significa um aumento de 10,7% em comparação ao ano passado. A previsão inicial da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, indicava um crescimento de 7% e 8%, mas os resultados superaram as expectativas e com uma tendência de continuidade positiva nos meses de novembro e dezembro. Segundo a associação, a BPA, ela destacou que esse desempenho ele é reflexo de uma diversificação de mercados e da crescente capilaridade das exportações brasileiras. A China, que tradicionalmente foi o maior comprador, apresentou uma queda de 24% nas importações, enquanto as Filipinas registraram um impressionante crescimento de 260%, importando 38 mil toneladas no mês de outubro. Esse salto é um dos principais fatores que marcam um novo cenário para as exportações brasileiras. Pela primeira vez em anos, as Filipinas superaram a China como o maior importador de carne suína do Brasil, com 206 mil toneladas importadas de janeiro a outubro, representando um crescimento de 103% em relação ao ano passado. Além disso, países como Japão, Chile, Hong Kong também mostraram aumentos expressivos nas compras de carne suína brasileira. O Japão, por exemplo, ele registrou quase 200% de crescimento, enquanto mercados como Chile e Singapura também se destacaram positivamente. A diversificação de mercados tem sido fundamental para manter a estabilidade do setor, mesmo com a queda nas exportações para a China, e tem garantido a segurança alimentar em diversas regiões do mundo. A BPA reforçou a importância de um mercado mundial mais equilibrado e a relevância da suinocultura brasileira para o Brasil e para os países importadores.
E agora vamos falar um pouquinho do mercado de importação de lácteos aqui pelo Brasil. Após ficar em estabilidade no mês de setembro, o volume total de importações de lácteos ele voltou a crescer em outubro, influenciado pelo maior número de dias úteis do último mês. Segundo dados que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o saldo do mês de outubro, quer dizer, exportações e importações, chegou a menos 199 milhões de litros em equivalente leite, registrando uma queda mensal de cerca de 22 milhões de litros em relação a setembro. As importações de outubro apresentaram um aumento mensal. Ao todo, foram importados cerca de 203 milhões de litros em equivalente leite, registrando um avanço de 11,6% em relação ao mês anterior. E dessa forma, as importações de lácteos ainda se mantêm em um patamar considerado muito alto. Pelo lado das importações, o principal destaque ficou com o grupo dos queijos, que atingiram a sua máxima histórica, com um total de 6.700 toneladas importadas durante o mês de outubro, um crescimento de 14% frente ao mês anterior. Além disso, a categoria do leite integral voltou a avançar no mês de outubro, com um total de 12.800 toneladas. E o produto teve um crescimento de cerca de 2.180 toneladas, 21% a mais do que o mês de outubro. Apesar do aumento nos preços registrados durante o mês de setembro no leilão global Dairy Trade, que é o GDT, o maior leilão mundial de lácteos, que pressionou as cotações de produtos lácteos no Mercosul. Alguns itens importados, como leite em pó integral e a mussarela, continuaram a mostrar-se mais competitivos em relação aos produtos nacionais. A manutenção dessa competitividade de preços é um dos fatores centrais que impulsionam as importações brasileiras, oferecendo aos compradores alternativas economicamente vantajosas frente ao mercado brasileiro. Contudo, um novo fator começou a influenciar a dinâmica regional, o aumento das exportações argentinas e uruguaias para mercados fora do Mercosul, impulsionado pela maior demanda de novos compradores asiáticos e africanos. E esse redirecionamento das exportações tem ganhado força nos últimos meses e levanta preocupações para compradores sobre a futura disponibilidade de produtos lácteos do Mercosul para o mercado brasileiro, podendo representar aí um fator limitante nas importações. E diante desse cenário, espera-se que as importações ainda sigam em patamares elevados, mas que passam por pequenas diminuições nos próximos meses. E depois do intervalo, eu vou conversar com Gabriel Xavier Ferreira, CEO e um dos fundadores da Caliandra. E nós vamos falar da startup que cria soluções inéditas em sensoriamento para atender às demandas do campo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de inflação. Inflação está sendo aí o terror da população brasileira. Quem é mais velho entende muito bem de inflação. E agora você vai ver que esse processo inflacionário brasileiro, ele está preocupando todos os setores produtivos do Brasil. O Rabobank, ele destacou em análise recente que o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele optou de forma unânime por elevar a taxa Selic em 50 pontos base, alcançando 11,25%. A decisão ela reflete uma preocupação crescente com a inflação que continua a subir no horizonte relevante da política monetária. De acordo com o Copom, a projeção de inflação para o segundo trimestre de 2026 aumentou em 10 pontos base, situando-se agora em 3,6%. Bom,
mesmo levando em conta expectativas de elevação da Selic para 12,50 até a reunião de junho de 2025, conforme a Focus, as projeções de inflação para os anos calendário 24 e 25 também se deterioraram. Isso indica um ambiente inflacionário mais resistente, sugerindo que o Copom talvez precise ajustar a Selic a um patamar mais elevado de 13%, ao invés de 12,5%, para que a inflação retorne a níveis próximos de 3% no horizonte de política. Segundo a análise, o ritmo de aumento da taxa básica é uma tentativa de ancorar as expectativas inflacionárias e corrigir o cenário de deterioração. A alta da reunião deverá trazer mais detalhes sobre a reação do Banco Central frente à sua análise inflacionária e também as condições econômicas. E agora eu vou conversar com Gabriel Xavier Ferreira. O Gabriel Xavier Ferreira é o CEO e um dos fundadores da Caliandra. E nós vamos falar de soluções inéditas em sensoriamento para atender às demandas do campo. Gabriel Xavier Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, tudo bem? Ótimo. Gabriel, me explica um pouquinho, em rápidas palavras, o que é a Caliandra, onde ela está localizada, onde ela atua, enfim, dá uma viajada. Tá, ok. A Caliandra, então, é uma empresa, né, uma startup de soluções tecnológicas para o campo, né, para o agro. Nós atualmente estamos em Luiz Eduardo Magalhães, mas atendemos praticamente o Brasil inteiro já, né? Nós conseguimos enviar os equipamentos para qualquer parte do Brasil e até para o exterior também. Bom, assim, para tentar entender como é que ela trabalha no campo, o que vocês fazem no campo? Ok. Basicamente, a gente faz um monitoramento de variáveis, tanto climáticas, solo, clima. Então, nós colocamos um equipamento, esse equipamento ele faz o monitoramento, faz o envio dessas informações de forma totalmente autônoma, que o produtor precisa só mesmo acompanhar no celular ou no computador através do dashboard ou de relatórios de como que está a chuva, o clima, a umidade do solo. Então, a gente faz esse monitoramento e entrega esses dados para o produtor para poder tomar decisões mais acertadas em tempo real, né? Inclusive, também vocês fazem um trabalho em levantamento de solo, quantidade química, física, biológica? Basicamente, a gente trabalha atualmente com a questão de umidade do solo, né? Mas há planos de poder expandir esse monitoramento. Inclusive nós estamos vivendo aí, vamos dizer até de maneira geral, mundial, uma instabilidade climática muito grande e isso deixa o setor numa situação complicada, né? Não, sem dúvida. Cada milímetro de água aplicada, que chove, que evapora, que transpira é importante, né? Então o produtor tem que estar bem antenado e sabendo o que está acontecendo, né? Gabriel, eu acho que uma situação que às vezes a gente passa assim meio por cima, vamos chamar de a evapotranspiração. O que o solo está perdendo em água e qual é a velocidade com que isso está acontecendo? Eu acredito que isso esteja acontecendo assim, de ano para ano, aumentando essa velocidade, né? Isso, a evapotranspiração ela é uma quantidade de água que a planta e o solo retiram, né? E perde. Então, dependendo da variação climática, isso daí tende a aumentar mesmo, né? Então, o acompanhamento é muito importante. Inclusive, já existem empresas produtoras de semente, por exemplo, que já estão se adaptando a essa nova realidade climática, né? Não, com certeza. Essa variação climática dia a dia é muito importante para você poder acompanhar, né? Antigamente era feito as irrigações, por exemplo, via tabela, né? Você tem que irrigar tantos milímetros por dia, e hoje já com esse acompanhamento você sabe
a variação exata do que tem naquele dia e quanto que você tem que irrigar. Então, esse acompanhamento é muito mais assertivo, né? Eu me lembro, eu trabalhava na Embrapa, isso já há muito tempo, há mais ou menos aí uns 40 anos, e eu me lembro que o pessoal utilizava, debaixo de pivô central, um aparelho que eles colocavam, espetava ele no solo, até mais ou menos aí 40, 50 centímetros de profundidade, e ele era feito de cerâmica, então ele absorvia a água e levava isso daí para um monitor, e ele mostrava ali quanto que o solo estava perdendo de água, dependendo do dia, da insolação, dependendo do horário. E eu falava, caramba, mas isso é muito importante, né, para a gente saber conduzir a lavoura. E hoje vocês fazem basicamente esse mesmo trabalho, só que de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa, né? Isso, correto. Tanto pela evolução dos próprios sensores, Sim. né, que igual você falou, esse sensor é um sensor de cápsula. Uhum. Hoje em dia a gente já usa os sensores que eles funcionam tipo um radar no solo, então você consegue ver um volume do solo, como é que está a questão da umidade, e também a questão da transmissão desse dado, né? Você não precisa ir lá fazer a coleta, você consegue acompanhar isso daí em tempo real, ali, o que está acontecendo, né? Gabriel, como é que está sendo a procura por esse trabalho que a Caliandra vem fazendo? Isso. Como a gente tem um portfólio muito grande, né, de equipamentos, então a gente tem uma procura bem diversa, né? A gente tem a procura dos irrigantes na questão de sensores de umidade do solo, de monitoramento de pivô, de outorga, de uso da água do retiro do rio, como também de produtores de sequeiro que quer fazer o monitoramento de chuva e de variáveis climáticas, né? Então a procura está muito grande, a gente está tendo um crescimento exponencial ano a ano, sabe? Então é muito bacana ver essa procura do produtor para essas soluções, né? Vocês estão numa região que tem um potencial de crescimento muito grande. Quer dizer, basicamente, vocês estão agora numa fase assim como estava aqui a região, vamos dizer, centro-oeste, as lavouras da região centro-oeste há 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos, e vocês estão também num ritmo muito grande aí na região de Luiz Eduardo Magalhães, que já é considerado aí quase que um celeiro do país, né? Isso, correto. Além de ter essa expansão muito grande aqui das áreas agricultáveis, a demanda também dos produtores por tecnologia é muito grande, né? Então, eles veem o valor nessas tecnologias, querem elas, porque sabem que elas dão um retorno adequado para eles, né? Então, além dessa área grande, a gente tem essa procura muito grande, né? Essa mudança de mentalidade que é muito interessante a gente acompanhar. A diferença que tem entre a região centro-oeste e a que você está aí agora, nesse momento, aí no Mato Piba, por exemplo, é que a nossa região centro-oeste, ela veio, vamos dizer, com tecnologia quase que do zero. Ela veio crescendo em tecnologia. E vocês aí já têm um conjunto de tecnologias prontas, e que já prontas e acabadas, e que apresentam talvez resultados assim muito mais rápidos, né, para o produtor. Não, com certeza, os resultados são muito imediatos, né? A gente coloca os equipamentos no outro dia e já estão elogiando, vendo o quanto que ajuda isso, né? Então, sem dúvida, essas tecnologias ajudam demais o produtor e ele vê o valor disso daí. É verdade. Bom, para você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma noção maior, melhor desse trabalho que o Gabriel, a Caliandra vem fazendo, e hoje, queira ou não, é muito importante esse monitoramento que a gente faz, monitoramento hídrico, monitoramento de qualidade do próprio solo, enfim, absorção do solo, dependendo do terreno, é um tipo de absorção, ou mais ou menos, enfim, é muito importante você ter isso nas suas mãos. Se você quiser entrar em contato com o Gabriel, basta entrar no site www.caliandra.com.br. Eu acho que é uma ferramenta que não dá mais para viver sem. Infelizmente, é o mundo hoje da tecnologia, ou felizmente, né? Gabriel, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado, sucesso aí no seu empreendimento, e quem tiver intenção, entre em contato aí com o Gabriel, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito o desenvolvimento e o crescimento
da sua propriedade. Muito obrigado, Gabriel, e até uma nova oportunidade. Obrigado, eu que agradeço aí o tempo. Até mais. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.